alguém falava sobre inferno e paraíso. No seu disco preferido, a alegria não tinha juízo. Dia santo é pra tomar veneno, fabricado e vendido. O calmante que dá paz e o vapor que me faz inimigo. Namorado sempre teve, mas também quer ser o melhor amigo. E falou que já não mais sabia se a resposta faz sentido ou não. E muito menos eu que espero a música tocar. Suspenso no espaço, eu que vou tão longe do lugar. Um beijo na memória. Ela riu enquanto olhava o mundo em palavras coloridas. Um caderno de imagens em vermelho, verde, azul e cinza. No desenho animado, frase feita fantasia. Podem ser como um colírio, podem ser como ninguém dizia. E falou que já não mais sabia se a resposta faz sentido ou não. E muito menos eu que espero a música tocar. Suspenso no espaço, eu que vou tão longe por guardar. Um beijo na memória, eu que espero a música tocar. Suspenso no espaço, eu que vou tão longe por guardar. Um beijo na memória. Ao som da banda Velhos Modos, está no ar o programa Fala Jovem pela TVAL, canal 16 da NET. O programa que tem como objetivo aproximar os acadêmicos de Santa Catarina da Assembleia Legislativa do Estado. E por isso, sempre propõe um tema onde este debate será ampliado. O tema de hoje, a importância da participação do jovem na política. Então, para o debate de hoje, nós temos alguns convidados. Daqui a pouco nós vamos fazer um bate-papo com a banda Velhos Modos, mas antes eu preciso apresentar os nossos convidados de hoje. Primeiro, a deputada Luciane Carminati. Deputada, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo ao Fala Jovem. Obrigada. Boa noite, galera. Boa noite. Quero cumprimentar a Iole também, em nome de toda a equipe de educadores, servidores, a banda de Chapecó e Coronel, não é? E a todos os servidores que estão aqui trabalhando. Uma alegria muito grande participar. E a gente sempre se sente meio jovem, né, Mauro? Aqui no meio dessa juventude. Muito bom. Bom, também o nosso outro convidado é o deputado estadual Mauro de Nadal. Deputado, seja bem-vindo ao Fala Jovem. Boa noite, muito obrigado. Cumprimentar aos amigos, amigas que estão participando desse importante programa. De uma forma toda especial, também estender nossos cumprimentos à professora Iole, à Daiane, né, que são as responsáveis aqui pela Celer, e seus nomes dos professores que estão aqui acompanhando também esse importante evento, toda a equipe da Assembleia Legislativa que nos acompanha, né, de uma forma especial a Escola do Legislativo, que vem fazendo um trabalho de excelência em Santa Catarina, mostrando a importância da participação do jovem na política, não só de Santa Catarina, mas do país e dos nossos municípios, e saudar esses meninos aí que estão nos abrilhantando com a boa música, com o rock de qualidade. Bom, o programa Fala Jovem hoje está visitando a Faculdade Celer, em Xaxim. Alunos de diversos cursos, jornalismo, administração, direito, moda, bom, enfim, daqui a pouco nós vamos ampliar esse debate e aí nós vamos conversar para saber que outros cursos também estão disponíveis aqui na Faculdade Celer, em Xaxim. Vamos começar o nosso debate, daqui a pouco eu vou abrir as perguntas para a plateia, aqui para os alunos, porque este é o objetivo, aproximar os acadêmicos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E o programa Fala Jovem hoje traz o tema a importância da participação do jovem na política. Eu vou começar com a deputada Luciane Carminati. Eu falei ainda no meu pronunciamento inicial, às vésperas das eleições municipais, né? Qual a importância do jovem na política, em todo esse processo democrático, hein, deputada?
Em primeiro lugar, eu penso que o jovem tem que participar para ele, inclusive, ser visto pelos políticos, não é? Porque, senão, as demandas da saúde, da segurança pública, da moradia, da educação, acabam atingindo um público padrão. Então, eu penso que a juventude, na medida em que ela participa, ela também levanta as suas necessidades, o seu olhar sobre a realidade, e eu penso também que o jovem tem, na sua essência, uma rebeldia. Me lembro de um professor da faculdade que, uma certa vez, ele escreveu por que é que essa rebeldia que a juventude tem quando está na universidade e depois se perde. Eu acho que isso me marcou muito, porque essa rebeldia, talvez ela não se perca, mas ela é canalizada de um outro jeito. Ou alguns até perdem, não é? E olha, acho que alguns até vão se perdendo e vão perdendo o gosto pela política. Mas eu acho que é esse o desafio, a gente conseguir trazer os jovens e tornar a política cada vez mais humana, alegre, jovial, eu diria, e oxigenada, que eu acho que é esse espírito que eu vejo na juventude. É isso. Bom, deputado Mauro de Nadal, eu converso muito com acadêmicos, inclusive sou ainda, né, estudante de jornalismo, e a gente escuta muito, eu vou nessas eleições, eu vou anular meu voto, eu vou votar em branco, porque o meu voto ele não vai influenciar mesmo, então eu vou fazer isso. Como que a gente pode fazer para mudar essa mentalidade do jovem? Olha, na verdade, a juventude conseguiu um grande passo, que foi com o advento da Constituição de 1988, quando conseguiu, aos 16 anos, ter o direito de escolher os seus governantes, quer seja na esfera municipal, estadual, federal, né, legislativo e executivo. Então, esse passo foi conquistado através de muita luta, através de muito trabalho de mobilização estudantil, né, para fazer com que o jovem tivesse a oportunidade de manifestar a sua forma de pensar, o seu modo de ver a política. E o momento das eleições é o momento em que a gente tem essa oportunidade, não somente para votar, mas também a oportunidade de colocar o nome da juventude à disposição para ser também um político, um vereador, um prefeito, um vice-prefeito, até mesmo deputado, né, governo estadual e federal. É a oportunidade. Foi dado com a Constituição essa oportunidade a ele. Então, tem que ser valorizado este momento, né? E o momento não é anulando o voto que nós vamos valorizar. Se nós temos um protesto para fazer, o importante é fazê-lo com consciência. E como é que se faz um protesto? Justamente não votando naquelas pessoas que têm aquela mesma linha de pensamento que faz com que ele desista de acompanhar, de viver a política. Então, esse é o momento, né? Agora, anulando o voto, nós não vamos conseguir chegar a denominador nenhum. E nós, políticos, temos também que assumir a nossa culpa nesse processo todo de condução, porque nós também, muitas vezes, e aí vamos falar de forma genérica, acabamos desestimulando a juventude deste modelo participativo da política, quer seja no momento do voto ou no momento de colocar o seu nome à disposição. Nós também temos a nossa culpa. Então, nós temos que criar um mecanismo diferenciado que faça com que o jovem se sinta integrante do processo e busque participar do processo, não se afastar do processo. Bom, o programa Fala Jovem é um programa realizado pela Escola do Legislativo e você pode levar o programa Fala Jovem aí para o seu município. É só entrar em contato com a Escola do Legislativo no telefone que está aparecendo agora no seu vídeo ou ainda pelo e-mail. Mande um e-mail, conversa lá com a Deise e, quem sabe, o próximo programa nós estaremos gravando aí na sua cidade, ok? Então, entre em contato com a Escola do Legislativo. Temos perguntas já lá no fundo, vamos chegar ali. Seu nome? Fala, jovem. Boa noite, meu nome é Gabriela, eu sou do curso de jornalismo aqui da Seller. Bom, deputado, nós percebemos que hoje grande parte do cenário da política brasileiro ele é composto, em sua grande maioria, por pessoas mais velhas, né? Na sua opinião, falta um incentivo para que o jovem ingresse nesse meio da política ou seria mesmo um desinteresse dos próprios jovens? Eu vejo que os dois. Falta o interesse e também falta o incentivo. Até estava pensando dias atrás de propor um projeto no Parlamento Catarinense que levasse a obrigatoriedade de nós termos lá na escola uma cadeira específica que tratasse da formação política do jovem e a preparação dele para com o meio legislativo e executivo, para fazer com que ele pegue gosto pela política. Uma matéria obrigatória nos cursos, porque nós não temos isso no país. Então, nós não podemos exigir da juventude uma participação, um modo de pensar diferente, se nós não estamos incentivando ele a agir e a pensar de forma diferente.
Então, eu vejo que faltam os dois. Falta parte do incentivo e falta também o jovem ter esse estímulo, essa vontade de participar. Temos mais uma pergunta lá no fundo. Seu nome, seu curso também, por favor. Fala, jovem. Boa noite, meu nome é Analice, eu faço o curso de jornalismo aqui na Seller e eu gostaria de saber se atualmente existem políticas públicas para auxiliar o jovem a entrar na universidade. Então, acho que há vários programas federais, inclusive, e programas estaduais. Nós temos o exemplo do artigo 170 e 171 da Constituição do Estado de Santa Catarina, que é um grande avanço na medida em que garante bolsa de estudo aos acadêmicos do sistema comunitário e também das universidades particulares, também tem um percentual. Nós temos o ProUni, que é um programa federal que garante, sobretudo, aqueles alunos que têm uma carência financeira maior, nos diferentes cursos são oferecidos bolsas. E nós temos alguns exemplos de universidades públicas. Vocês viram hoje, inclusive, a grande notícia dos jornais foi a aprovação no Senado Federal, na Câmara Federal, por parte dos deputados, 50% de cotas nas universidades públicas para garantir que esses alunos do ensino público estadual ou, enfim, o ensino público possa ter acesso a 50% dessas vagas. Nós temos o exemplo da Universidade Federal da Fronteira Sul, aqui de Chapecó, onde hoje 95% dos alunos são alunos oriundos de escola pública. Então, eu penso que hoje, além disso, tem o financiamento estudantil também, né, o FIES, né? Então, hoje, para o jovem, está muito mais fácil de estudar do que na nossa época, né? A nossa época não tinha nada. Eu lembro que eu trabalhava de manhã e de tarde, corria para a faculdade e o meu salário ficava todinho na faculdade e ainda tinha que pedir dinheiro para o pai e a mãe, né? Era assim. Hoje tem financiamento, tem bolsas, tem várias opções, não é? Não quer dizer que todos estão conseguindo chegar. Nós temos, para ter uma ideia, tem universidades que ofereceram 2.000 vagas e tiveram 12.000 inscritos no vestibular. Mostra que nós temos uma parcela enorme para crescer e eu acho que há lugar para as universidades comunitárias, particulares, públicas, porque tem muita gente para fazer curso superior nesse país. O programa Fala Jovem está visitando a Faculdade Seller, em Xaxim, no Oeste Catarinense. Nós temos mais uma pergunta lá no fundo. Seu nome, seu curso. Fala, jovem. Meu nome é Ederson, do curso de jornalismo, e a minha pergunta é para o Mauro. Eu gostaria de saber se o jovem chegasse para você e dissesse que ele não participa da política devido à corrupção. O que você diria para esse jovem? Eu diria a ele que aí sim que tem que participar. Aí sim que tem que participar. E tem que mostrar para quem é o corrupto que não tem lugar no governo para ele, tanto no legislativo quanto no executivo. Porque, se nós pararmos para analisar, a corrupção, onde é que ela brota, a corrupção? Primeiramente, é da consciência política do povo. O povo tem que ser educado de que não é pedindo aos políticos no momento da eleição, não é buscando um benefício próprio, naquele momento de depositar o voto, que ele vai realizar o sonho da família dele no dia de amanhã. Então, começa por aí o caminho. E o político corrupto já estão estampados, basicamente, em todos os jornais, em toda a imprensa, e o que é que a gente percebe? Que, no momento de votar, se elegem novamente essas pessoas. Então, o momento certo é do jovem, em vez de recuar, votar em branco, é votar, dar o troco, aquilo que eu falei no início. Faça a correção daquilo que não está dando certo com o seu voto. Mais uma pergunta lá no fundo. Seu nome? Fala, jovem. Meu nome é Hamilton, faço parte do curso de Direito, para a Luciane. Luciane, já que a gente conquistou o direito de voto aos 16 anos, não é obrigatório e pouco se vai às urnas por causa da decadência de algum setor da política. O que poderia ser feito para que esses jovens fossem para as urnas, mesmo sem ser obrigados? Uma pergunta bastante interessante. E nós poderíamos discutir um dia aqui mecanismos de participação da população. Eu penso que nós precisamos também mostrar, eu acho que o papel da mídia é fundamental, a gente precisa mostrar também o lado bom da política. E isso eu sinto falta. Por quê? Porque tem muitos projetos interessantíssimos feitos por parlamentares, resultado de muita pressão social, de organização, de cobrança da juventude, de entidades, de movimentos sociais, mas isso não aparece. Só aparecem as coisas ruins. Então, a tendência da juventude é se afastar, porque a política
Tudo não presta na política. Então, acho que a gente precisaria criar um instrumento de demonstrar quantas coisas boas tem na política também e como tem gente séria na política, sim. Tem muita gente correta, tem muita gente que abre mão da sua vida pessoal, da sua profissão, para se dedicar a fazer legislação mais decente. Então, acho que esse é um mecanismo. O outro mecanismo é que nós temos no Brasil uma democracia muito recente. Se olharmos a Constituição e a democratização do país, é de 88 para cá. Nós temos países europeus seculares em tradição democrática, onde, por exemplo, isso que está acontecendo aqui, de uma forma, eu diria, pontual, né, não é uma prática corriqueira, passa a ser uma prática corriqueira desses países. É natural reunir a juventude e falar de política, é natural, é comum ouvir a sociedade, se criam plebiscitos para discutir temas polêmicos o tempo todo. Aqui no Brasil, não. Até hoje, nós tivemos um plebiscito sobre o desarmamento e ainda teve um custo muito alto. Então, não está na nossa cultura de participação. A gente acha que participar é perder tempo. Participar não é perder tempo, é elevar o nível de consciência sobre o que está acontecendo. Então, acho que se a gente combinasse essas duas coisas, mecanismos de participação institucional e não institucional, ou seja, governo tem que fazer, mas a sociedade também pode fazer. E outro aspecto é demonstrar também o lado bom da política, não só o lado ruim. O lado ruim já todo mundo se encarrega de divulgar. Que bom, tem que denunciar mesmo. Agora, e o lado bom? Aonde fica? Senão a gente passa uma ideia de que não tem lado bom. E se não tem lado bom, eu não vou votar. Para que eu vou votar? Programa visitando Xaxim, a Faculdade Seller, e trazendo como tema a importância da participação do jovem na política, recebendo os deputados Luciane Carminati e o deputado Mauro de Nadal. O programa está fluindo bem, né, deputados? O que vocês estão achando? Estão gostando? Está bacana? Bem legal. Passou aquele nervosismo inicial? Não estávamos nervosos. Não, está bem tranquilo. Não era para entregar? Não era para entregar? Não era para entregar? entregar? Ah, tá, desculpa. Até então. disse que a Luciane, como professora, ela se dá bem no meio acadêmico, né? Ela tem essa vantagem. Eu, como advogado, já tenho um pouquinho de dificuldade, mas a tranquilidade era de ambos. Ô, deputado, mas o senhor confessou para mim, para a deputada, que o senhor participa de vários eventos, mas que hoje o senhor estava nervoso. Não foi, deputado? Não foi ele que falou? Ou foi Olha alguém? o nosso rosto aqui. Ok, vamos lá. Temos mais uma pergunta lá no fundo. Seu nome? Fala, jovem. Boa noite. Meu nome é Gabriela Bisol. Sou do curso de Direito. Pegando o gancho sobre duas perguntas. O deputado falou, talvez, do desinteresse dos jovens. Parte do desinteresse e da idade de 16 anos. Se há o desinteresse, não existe nenhum projeto de incentivo para que o jovem tenha o melhor acesso nas tomadas de decisões dos nossos deputados, governantes, e se com 16 anos ele exerce o direito de votar, ele não poderia ser votado também? Deputados? Aí já é um quesito de esfera federal. É a legislação federal, no caso, que trata da idade de votar e ser votado, né? Para vereador, chega aos 18 anos, né, a possibilidade. Então, são 2 anos que vota, mas não pode ser votado, né? E a prefeito, se não me falha a memória, são 21 anos, né? Que pode ser votado para prefeito. É claro que nós precisamos ter essa política de incentivo. Aquilo que eu falei há pouco, né? Da ideia de, quem sabe, nós começarmos a formar esta consciência da juventude lá na escola, não somente a consciência para votar, mas a consciência também para ser votado, para entender como o processo flui, como funciona o executivo, como funciona o legislativo, porque a maioria da juventude não sabe quais são os papéis. Muitas pessoas não sabem qual a função de um deputado, de um vereador. Para que é que está votando? Muita gente vai à urna votar e não sabe para que está votando. Mas eu acho que carece, do meu ponto de vista, carece de incentivos desta natureza para fazer com que o jovem se interesse pelo meio político, pelas eleições, pelo futuro do seu país, do seu município, né? E torno a frisar, complementando um pouquinho a pergunta de antes, torno a frisar de que as pessoas elas têm que ocuparem este espaço. Dias atrás perguntaram a um jovem candidato aqui da região nossa,
Por que é que ele estaria colocando o nome dele à disposição para ser candidato a prefeito, sabendo que a carreira dele era uma carreira promissora, que ele estava bem, que ele estava ganhando dinheiro? Por que é que ele sairia desta carreira para ser prefeito de um município? Ele disse, pois, olha, se eu ficar em casa toda vez criticando os políticos que estão aí e não colocar o meu nome à disposição para tentar fazer a diferença dentro desse processo, eu não posso ser considerado como um munícipe. Eu tenho que fazer a minha parte no processo. Então, é esse estímulo que falta para que as pessoas coloquem as ideias boas, façam parte deste processo todo. E existem meios para a juventude vir participar das decisões. O próprio parlamento catarinense ele é aberto à comunidade. As pessoas podem acompanhar, só que fica distante. Aí tem momentos que o parlamento se aproxima das pessoas. Quando falo em parlamento, falo da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Quando a gente vem para a base, o deputado, nos seus municípios, nós estamos percorrendo todos os municípios da região para ouvir tanto a juventude quanto a pessoa mais experiente do município. A gente dá essa oportunidade, porque a gente está permanentemente transitando na região. Então, a gente fica de segunda a quinta-feira na Assembleia Legislativa, quinta, sexta e sábado, quinta tarde, sexta, sábado e domingo, nós estamos andando pela região, e muitas vezes as pessoas perguntam, poxa, mas deve ser muito bom ser deputado. Tem o lado bom, mas é corrido. Para a gente ter folga para chegar em casa, é o domingo à tarde, depois das 4 horas. Aí começa a folga nossa. Então, é bem participativa. E a Assembleia chega mais perto ainda das pessoas quando realiza as audiências públicas, que são as oportunidades para as pessoas participarem do processo decisório daquilo que nós vamos votar no Parlamento catarinense. Então, este é o momento em que se permite, tanto a juventude quanto as pessoas que tiverem interesse de participarem com ideias, de debaterem, de sugerirem, para a gente poder melhorar ainda mais aquilo que tramita na casa do povo catarinense. O programa Fala Jovem, ainda para completar até essa pergunta, mesmo com o jovem não podendo ser votado, nestas eleições, o país atingiu a marca de mais de 500 mil de candidatos. Então, deputados, mesmo sem o jovem poder ser votado, como a própria aluna ali comentou. Eu acho que é um avanço, inclusive, dados apontam que nós, este ano, chegamos a 3 milhões, de eleitores jovens, aptos a votar, 3 milhões a mais. Acho que isso é positivo. Porém, eu só quero fazer um registro aqui na pergunta, na última pergunta feita pela aluna, de que a escola, no ensino médio, também ela falta muito com a sua função. Porque, se a gente tiver um trabalho de estímulo à organização estudantil já na escola, eu tenho certeza que esse aluno, ele que é nessa idade, eu tenho uma filha de 16 anos, está no ensino médio, E aí ela sempre me diz, mãe, a minha escola não tem nada que a gente possa fazer para assumir postos de liderança, de comando, ser desafiado, ser testado, estar à frente de alguma coisa que coloque, de fato, a juventude no outro patamar de responsabilidade. Então, é por isso que também o jovem não é provocado a assumir outros espaços. Isso na escola, do ensino fundamental e médio, e aí na universidade, se não tiver isso também, a política passa como um acontecimento à parte. Todo mundo aqui sabe que no dia 7 tem eleição. E daí? Cada um escolhe o seu, vota porque alguém gosta, pediu. Mas aonde que a gente discute projeto de cidade? Concepção, a história do candidato, os seus vínculos. Quem discute isso? A igreja não discute. Na família, talvez, se tiver essa educação. Mas quem chama? Então, a sociedade ainda não chamou o jovem para discutir política. Eu não estou falando de política partidária. Isso cada partido faz. Eu estou falando de discutir política, a essência da democracia, os mecanismos que a gente tem de participação. Então, eu acho que a gente peca na educação, na escola, e nós continuamos pecando pela educação afora. Então, esse é um grande debate que a gente precisa avançar para que, de fato, a juventude comece a pegar o bastão, porque a gente vai sair, tem que ter gente que fica no nosso lugar, E eu gostaria muito que os melhores sempre ficassem. Agora, a deputada Luciane Carminati, deputado Mauro de Nadal, tem uma pergunta que está me instigando aqui a curiosidade, que deve ser a mesma de vocês. Por que o nome da banda é Velhos Modos? Por que o nome da banda é Velhos Modos? Boa noite, pessoal. O nome da banda é Velhos Modos porque nossas principais influências
não remetem a bandas atuais, são bandas mais antigas, seja AC/DC, Guns N' Roses, Deep Purple, algumas internacionais. Guns N' Roses do meu tempo, viu? Eu colecionava os discos de vinil deles. Pink Floyd, é bom, né? Pink Floyd. É bom, né? Aí, nacional, a gente também gosta de TNT, Cascavaletes, Paralamas, as bandas que deram origem e sustentação a tanto rock nacional como internacional. Bom, então vamos ouvir mais uma? Rock nacional ou internacional? Vou tocar rock nacional, o rock gaúcho, que a gente curte muito, assim, e é uma banda chamada Vera Louca. Então vamos lá. Velhos modos, vamos bater palma aí, galera. Muito bom, muito bom. O programa Fala Jovem faz o primeiro intervalo rapidinho, só para a gente tomar uma aguinha, e nós voltaremos dentro da programação da TVAL depois do intervalo. Cansei dessa gente, desse papo furado.
Eu viajei por todo mundo pra ficar descansado, mas nada feito. O meu problema foi sempre vocês. Diga tudo o que quiser, porque eu preciso saber. Não sei mais o que faço. Eu já fumei 10 maços, mandei tudo pro espaço. Não sei se eu tô certo ou se eu tô errado, mas faço tudo o que eu digo e digo tudo o que eu faço. Nesse mundo, eu sou eu, você é você. E faça tudo o que quiser, porque eu também vou fazer. Não sei mais o que faço. Eu já fumei 10 maços, mandei tudo pro espaço. E agora eu só quero paz. Quero paz. Quero paz. Quero paz. Voltamos com o programa Fala Jovem pela TVA, o canal 16 da NET, para toda Santa Catarina. E quem quiser acompanhar o programa Fala Jovem pode acessar o site da Assembleia Legislativa, www.alesc.sc.gov.br. O site está passando aqui na sua tela e você, então, pode conferir. Lá nós temos todos os programas que já foram gravados. Temos também outros programas da grade da TVA. Você pode acessar e conferir. Lembrando que o programa Fala Jovem é realizado pela Escola do Legislativo e você pode levar o programa aí para a sua cidade. É só entrar em contato com a Escola do Legislativo no telefone que está aparecendo na sua tela ou mande um e-mail, conversa com a Deise, que quem sabe o próximo programa nós estaremos aí na sua cidade. Temos uma pergunta lá no fundo. Seu nome? Fala, jovem. Meu nome é Yáscara, do curso de Pedagogia. Eu gostaria de saber se há algum projeto para que o jovem possa participar ativamente da política. Um dos projetos que, inclusive, tramita na Assembleia Legislativa é o que cria o Conselho Estadual da Juventude. Penso que este é um mecanismo, é um fórum adequado de participação. Mas eu volto a dizer que a participação não está somente no Conselho. Eu penso que os jovens têm que participar da dinâmica da cidade. Sejam os jovens que têm um envolvimento já com o meio empresarial, né, através de uma pequena empresa que os seus pais têm, é uma forma também de se inserir. Aqui nós temos um colega da banda que tem um pai que é empresário, né? Tenho certeza que ele, que inclusive já participou do núcleo de jovens da SIC, né, Associação Comercial e Industrial, é uma forma de participar, seja no meio empresarial também, como nas diferentes atividades. Acho que é possível participar e o Conselho tem esse objetivo, de estimular a participação dos jovens em diferentes setores da sociedade. E um outro debate que, a partir do final deste mês agora, entra na Assembleia Legislativa, aliás, vai ser dado um debate no Estado inteiro, com relação ao Plano Estadual de Educação, que é um planejamento da educação para a próxima década em Santa Catarina. Neste debate do Plano Estadual, um dos eixos de debate é a gestão democrática. Então, a gestão democrática vai discutir como que o jovem vai ter um currículo adequado na escola, dentro daquilo que tu falava, Mauro. Se é uma disciplina ou se é um espaço específico ou não, mas que vale para todas as escolas nos diferentes níveis de ensino. Então,
Então, de uma forma geral, acho que é isso. Bom, o programa Fala Jovem está visitando a Faculdade Seller, em Xaxim. Hoje, o nosso tema é a importância da participação do jovem na política. Estamos recebendo o deputado estadual Mauro de Nadal e a deputada Luciane Carminati. Bom, muita gente já fez a pergunta aqui, pessoal, mais do fundo. Mas aqui na frente, quem é que tem pergunta aqui, hein? Vamos ali. Seu nome? Então, Fala, meu nome jovem. é Mônica, sou do curso de jornalismo. Então, o deputado Mauro comentou antes da importância dos jovens deixarem o nome à disposição para serem candidatos também. Aqui em Xaxim eu percebo que grande parte dos jovens eles são bem ativos na política, tanto que muitos deles nessas eleições até se candidataram a vereadores. Só que eu percebo também que há uma certa resistência das pessoas mais velhas em votarem nesses jovens, talvez pela falta de experiência. Então, como que o senhor avalia isso? Parabéns para Xaxim, então, você tem bastante juventude, isso é muito bom, viu? Isso é muito bom, porque a gente tem observado uma dificuldade muito grande da juventude participar do pleito eleitoral. E vou colocar você onde é que está a maior dificuldade que eles encontram em colocar o nome à disposição. Eu tenho percebido nas caminhadas nossas aí de preparação de candidatos para o pleito deste ano, o primeiro é o desconhecimento sobre política, né? E aí tem alguns partidos, e a gente não vai citar nenhum, evidentemente, tem alguns partidos que, dentro do seu programa, está disponibilizando cursos de preparação para preparar o jovem, até mesmo para ele perder o medo do tal do microfone, sabe, que parece um bicho de 7 cabeças, mas não é, né? Até para perder o medo de falar em público, de se expressar e de saber o que é realmente a atividade de um político, né? E o outro fator que vejo é que a primeira pergunta, quando chega o momento da política, é: eu não vou ter dinheiro para ser candidato. E aí o jovem dá um passo para trás, desiste, porque acha que só se elege aquele que tem dinheiro. E vou dar um testemunho a vocês, que se eu fosse depender do dinheiro, hoje eu não estaria aqui como deputado, né? E não tinha sido vitorioso em 2000, quando fui candidato, com 27 anos, fui candidato a prefeito do município de Cunhaporã. Então, quer dizer, tem que enfrentar esse problema, né? Tem que enfrentar esse problema, tem que se colocar à disposição. Agora, o convencimento para receber o voto vai depender do talento dele, né? Para as pessoas votarem sob a alegação da falta de experiência, ele vai ter que expor que ele tem essa experiência, que ele tem o conhecimento. E aqui em Xaxim é um lugar clássico, porque nós vamos ter programas de rádio onde ele vai ter essa oportunidade, né, de expor ao seu eleitor que ele está preparado para ser. A partir do momento que ele der essa segurança ao eleitor, ele não precisa de dinheiro, o voto vai vir. Vai vir, porque essa consciência tem que começar a bater nas pessoas que vão votar. Eu vou votar pelo benefício, vou votar pelo dinheiro, e amanhã, o que eu ganho com isso? Então, é o momento do jovem aparecer, falando de que está à disposição para fazer a diferença, para trabalhar, para construir um mundo melhor para se viver. E não é com o dinheiro que ele vai conseguir fazer esse serviço. O programa Fala Jovem também, o nosso colega da banda Velhos Modos quer fazer uma pergunta para os deputados. Opa, pois é. Cara, eu tenho uma pergunta para o senhor. Você fala tanto em liberdade de expressão, e ser jovem e não ser anarquista, né, não ser revolucionário é contraditório, como diria Che Guevara, né? Até na alça dele, né? E até onde vai a nossa liberdade de expressão, até onde vai a nossa liberdade de entrar na política para não correr riscos, né? Que a última pessoa que denunciou na nossa região, oeste de Santa Catarina, acabou em óbito, né? Eu queria saber até onde vai a nossa liberdade de expressão para a gente entrar na política com segurança. Olha, a liberdade ela existe. Nós nunca fomos tão livres para nos expressarmos do que somos agora. Se a gente voltar um pouquinho atrás, pegar aí a década de 50, a década de 60, de 70, a liberdade de expressão era quase nada, era zero. Aquele que se manifestava, sequer para se reunir em 5, 6, a polícia batia, acabava levando, prendiam, muitos foram exilados nesse período. Hoje a gente vê uma liberdade enorme, através até mesmo da internet. Nós temos aí Twitter, temos Facebook, temos Orkut, temos vários meios de poder expressar aquilo que é a nossa vontade. E, acima de tudo, nós temos ainda a garantia das autoridades constituídas de que nós podemos nos manifestar. A Constituição Cidadã de 1988 nos deu essa possibilidade de expormos aquilo que nós temos como meta, como forma de vida, como protesto até mesmo, né? É claro que aí, se nós entrarmos na seara dos encaminhamentos, da represália que se teve em determinados momentos,
aí nós vamos fugir um pouquinho do foco, porque cada caso tem que ser analisado pelas autoridades competentes e da forma como os meios e os mecanismos, tanto federais quanto estaduais, estão sendo colocados para proteger o cidadão. Mas eu vejo que a abertura para a gente poder fazer a manifestação, ela é imensa, ela é grande hoje no Brasil. O Brasil tem essa liberdade, essa segurança ao povo para poder ocupar espaços, se manifestar, reivindicar, criticar. E até mesmo o movimento de greve é um grande exemplo de que nós temos essa liberdade de poder paralisar para protestar um momento, uma situação que a gente não concorda. Não é? Programa Fala Jovem, visitando a Faculdade Seller, em Xaxim, recebendo os nossos convidados, os deputados Mauro de Nadal e a deputada Luciane Carminati. Temos mais uma pergunta ali, no fundo, no meio. Seu nome e fala, jovem. Boa noite, meu nome é Beatriz, eu faço parte do curso de Ciências Contábeis e a minha pergunta é para a Luciane. Eu gostaria de saber por que o artigo 170 ele fornece 90% das bolsas para as universidades e apenas 10% para as faculdades. Você tem alguma sugestão para essa mudança? Então, esse é um debate que aconteceu na última legislatura em Santa Catarina, já vem, aliás, da anterior, inclusive, né? E é um debate que precisa avançar. Eu acho que nós temos um grande número de estudantes hoje no sistema CAF, que são nas universidades comunitárias, aqui na nossa região, a UNOESC, a UNO Chapecó, que são a UNC, né, o sistema comunitário como um todo. Mas nós temos as universidades particulares que também estão crescendo e ofertando cursos de qualidade, não é? De qualidade e a um número cada vez maior de estudantes. Então, o que eu penso não é dividir o que tem, mas é aumentar o número de bolsas, o percentual de bolsas, para que a gente possa incluir mais estudantes nesse modelo de bolsa de estudo. Acho que é esse o caminho. Não é dividir o que tem, porque é pouco, na minha avaliação. Tenho certeza que, se a gente vai nas universidades comunitárias, ainda nós temos listas enormes de estudantes que, inclusive, pedem para a gente, como deputado, dar um jeito de arrumar uma bolsa, né? E eles não sabem que isso não existe, né? Inclusive, que bom que não existe, né? Porque deputado não tem que ficar dando bolsa de estudo, tem que fazer lei para não saber quem é o sujeito, inclusive, que ganha a bolsa de estudo, porque senão gera uma relação de clientelismo. Eu dou a bolsa, você vota em mim. Então, eu sou contra isso. Acho que a lei tem que ser para todos e não saber o rosto de cada um, certo? Agora, nesse sentido, nós temos que avançar para que mais estudantes tenham esse modelo. E, inclusive, se discute hoje no Brasil como é que a gente transforma esse termo que tem hoje só na Constituição entre universidade privada e universidade pública não estatal. Quer dizer, nós temos muitas públicas que não são lucrativas. Elas ofertam ensino, mas não visam lucro. Também poderiam receber recursos públicos, inclusive a nível federal, não é? É o caso das universidades comunitárias. O reitor ele não é dono da universidade, ele é um professor eleito e, quando termina o seu mandato, ele vai embora, né? Ele não tem partes na sociedade. Então, acho que esse é um debate que a gente precisa avançar, com certeza. Programa Fala Jovem, realizado pela Escola do Legislativo. E você pode levar o programa Fala Jovem aí para o seu município. Entre em contato com a Escola do Legislativo e, quem sabe, o próximo programa nós estaremos gravando aí na sua cidade. Temos uma pergunta aqui, vou chegar na aluna. Seu nome, fala, jovem. O meu nome é Mitra, eu sou acadêmica do 6º período de Publicidade e Propaganda. E tanto os publicitários quanto os políticos querem mudar o mundo. Se não o mundo, ao menos melhorar a realidade. Mas ambos podem se desvirtuar. Como que é ter o poder nas mãos e utilizar bem da sociedade? Eu começo? Tu? Tanto faz? Eu faço a conclusão. Tá bom. Tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que o poder ele seduz, e não há como negar. Por mais que as pessoas, e olha como é contraditório, as pessoas falam mal dos políticos, mas elas querem estar perto deles. Parece uma contradição, não é? A gente chega em alguns lugares que, para mim, eu sou deputada hoje, 4 anos, acaba o mandato, eu vou continuar sendo professora e a pessoa que eu sempre fui. Mas as pessoas tratam a gente de um jeito diferente, que, para mim, não precisaria.
É um cargo como outro qualquer. Então, está incrustado na cabeça das pessoas essa coisa do poder, do cargo, a sedução pelo poder. Isso é perigoso. Então, uma coisa que eu faço muito e acho que é um antídoto, desde quando eu fui eleita a primeira vez a vereadora, eu sempre procurei fazer um mandato muito de pé no chão. O que quer dizer isso? Eu continuo visitando os bairros, as pessoas de todos os níveis sociais, todos. E ouvindo isso que a gente está aqui com vocês, eu vou para o bairro São Pedro, lá em Chapecó, a gente reúne os moradores e discute política. Isso faz com que a gente tenha o pé na realidade e não pense que está num patamar acima das pessoas. Então, acho que a grande lição que eu diria para quem quer entrar na política, não perder o vínculo com o povo, porque na hora em que a gente perde esse vínculo, este chão, a gente começa a achar que é um ser supremo. E aí é muito perigoso, porque ser supremo está acima de todos e pode fazer tudo, e tudo se justifica. Então, acho que é um exercício que a gente precisa fazer muito forte, e é um exercício pessoal, muito pessoal também. Mas, quando a população te chama, faz análise, elogia, mas critica, pontua, isso faz a gente estar acordado e estar vendo que o mundo é esse mesmo. Então, acho que é essa dica que eu diria que é necessário para todos nós. Até porque muitas pessoas fazem do momento político uma profissão. Na verdade, ser deputado não é profissão. Eu estou deputado. Daqui 2 anos e pouco termina esse mandato. Se eu fiz um bom trabalho, evidentemente a sociedade vai me avaliar, e se acaso o partido colocar meu nome à disposição da sociedade, posso me reeleger. Agora, a consciência que a gente precisa ter, para não se sentir tão seduzido assim pelo poder, porque muita gente quer estar nessa situação, né? Para a gente não se sentir seduzido desta forma, é aquilo que a Luciane falou, é acordar de manhã cedo, né, e saber que amanhã você volta para o convívio normal. Então, a gente procura, no acordar de manhã, continuar esse convívio normal. Fazer com que o dia a dia seja como era antes. Não mudou nada. Na verdade, é um status que a gente está vivenciando no momento, mas o dia a dia, as relações de amizade, as relações de labores, elas são normais, como eram antes. Esse é que é o importante, ter essa conscientização, ter o pé no chão, né, os pés no chão, para que essa sedução não se transforme para o mal, como muita gente está, além de seduzida, usando esse momento para prejudicar, em vez de ajudar e favorecer a vida das pessoas. Gostou do programa Fala Jovem? Perdeu algum pedaço? Pegou o programa pela metade? Entra no site da Assembleia e aí você vai assistir todos os programas do Fala Jovem e também outros programas, claro, da rede da TVAL. Você pode acessar o alesc.sc.gov.br. O site está no seu vídeo. Temos uma pergunta lá no fundo. Seu nome, seu curso? Fala Jovem. Boa noite, meu nome é Denise, eu sou do curso de Direito. Como um jovem atuante na política do meu município, eu gostaria de saber por que os projetos que estão sendo discutidos na Assembleia demoram tanto a ter uma aprovação. Tem projetos que são bem rápidos. Tem projetos que a gente não consegue nem ler direito e já está aprovado. Então, depende do interesse também do governo. Depende muito do interesse, da pressa do governo. Mas tem projetos que demoram, né? Vou citar um caso aqui, o projeto da Defensoria Pública. O projeto da Defensoria Pública só foi votado porque tramitou na Assembleia desde 2009 e agora, então, neste ano, o Supremo Tribunal Federal julgou que Santa Catarina tem um prazo de 13 meses para implantar obrigatoriamente a Defensoria Pública. E aí, meus queridos, em 2 meses ou 3, né, Mauro? O governo manda o projeto para a Assembleia, a gente se matou para poder fazer audiência pública, tentar ouvir as pessoas, fazer emendas, modificar, e ainda foi para votação sem que tivesse um consenso mais elaborado. Então, eu estou dando um exemplo aqui, não vou entrar no mérito dos projetos, mas a gente tem projetos que são rápidos demais, né, bem aligeirados, e outros que, de fato, né, não têm uma pressão tão forte da sociedade. Eu acho que é isso que faz com que ele fique demorado, né, e também porque não tem interesse do governo. O governo tem a maioria, normalmente, independente aqui de governo, né, os governos normalmente têm a maioria, né, nos parlamentos. E, então, ele é que imprime o ritmo da aprovação dos projetos.
Na verdade, é tanto aqui quanto Brasília. Funciona no mesmo ritmo que a Luciane colocou. Eu só queria colocar também, referente à rapidez, à celeridade da aprovação do projeto, depende um pouquinho também da complexidade da matéria. Tem matérias que elas tramitam com mais facilidade, porque não envolve tanto a discussão popular, né? Dentre elas, eu posso citar para vocês esta emenda que nós fizemos a um projeto de captação de recursos de 611 milhões ao governo do Estado. Nós voltamos à base para discutir a aplicação de uma emenda nossa de 60 milhões, né, 60 milhões de reais para serem investidos no combate à estiagem. Então, nós viemos para a região, fizemos 3 grandes reuniões para envolver a comunidade, para ver o que a comunidade espera que se faça com esse recurso. E, evidentemente, que tem muitos projetos que você vai entrar na pauta, eles estão parados, mas são projetos que estão com algum vício, ou de origem, ou de matéria. Então, esse vício faz com que ele não tramite com tanta agilidade e até tenha a tendência de, a hora de ser votado, ser reprovado. Então, eles não são julgados de interesse do parlamento para que se tramite com mais celeridade do que outros projetos. Então, esse também é um dos fatores. E eu tenho adotado por hábito, eu não protocolo o projeto no parlamento catarinense que seja inconstitucional. Não faço. Né, porque a gente sabe que nós vamos envolver toda uma cadeia de serviços para depois o judiciário ter que entrar lá na frente para apreciar uma matéria e, por tabela, dizer que o parlamento catarinense não estava legitimado para apreciar matéria dessa natureza, tinha que ser de origem do executivo ou origem até do próprio judiciário catarinense. Então, eu vejo que também essas análises nas comissões, eles passam por várias comissões, e essa seja também uma das razões que às vezes demora um projeto para ser votado pelos deputados em plenário. O programa Fala Jovem está alcançando seu objetivo, que é justamente esse: aproximar e fazer, claro, né, esse bate-papo entre os alunos e os nossos convidados, o deputado Mauro de Nadal e a deputada Luciane Carminati. Só vou pedir para os acadêmicos aqui presentes para escolher um deputado para fazer a pergunta, porque senão a gente não consegue atender todo mundo, que tem muita pergunta, e se escolhe um deputado para fazer a pergunta, porque senão, se os 2 deputados responderem a mesma pergunta, a gente não consegue dar conta de atender a todo mundo que quer fazer pergunta. Temos uma lá no fundo, seu nome, seu curso. Fala, jovem. Boa noite, meu nome é Bárbara, sou acadêmica do curso de jornalismo e deputado. A participação atualmente do jovem no cenário político, ela é pertinente ou não? É pertinente. É pertinente, é necessária. Né? Esse envolvimento da juventude é importante para esse país. Nós temos um país que busca destaque internacional e está inserido entre os países em desenvolvimento, mas que está com ideias ainda muito antigas no processo de condução e de trato, principalmente das pessoas que vivem no país. Então, a ideia do jovem é importante porque traz essa inovação, traz aquele espírito crítico de que dá para fazer diferente e fazer melhor. Então, a juventude não leva a mesmice, ela traz o novo, ela traz aquela vontade de fazer com que as coisas sejam diferentes. Então, eu acho que, além de pertinente, ela é necessária a participação do jovem. O programa Fala Jovem tem mais uma pergunta, os alunos estão participando bastante, e este é justamente o objetivo do programa: aproximar os acadêmicos de Santa Catarina dos deputados estaduais, ou melhor ainda, além dos deputados estaduais, da Assembleia Legislativa do Estado. Nós temos uma pergunta lá no fundo, seu nome, seu curso. Fala, jovem. Eu sou a Silvia, do curso de Publicidade e Propaganda, e eu quero perguntar para a deputada Luciane o que ela acha dessa invasão da propaganda política nas redes sociais. Seria uma forma de aproximar o jovem ao meio político? Eu acho que é um canal, sim. Eu, inclusive, no meu mandato, utilizo muito as redes sociais. Eu acho que é muito importante. Inclusive, às vezes, a gente está em plenário e traduz nas redes sociais, eu faço isso muitas vezes, a manifestação de alguns parlamentares. E, imediatamente, eu já tenho o olhar, né, a crítica das pessoas. E isso faz, inclusive, com que a gente tenha informação de tudo que está acontecendo. Então, eu acho que é muito importante utilizar, sim, as redes sociais. Por quê? Porque hoje também se faz política de um jeito diferente. Eu tenho certeza que, se eu perguntar aqui para vocês, quantos de vocês iriam num comício? Acho que a maioria não iria. Iriam? Não, né? É chato pra caramba, não é?
Então, a rede social é um mecanismo que não é chato, é prático. Você está em casa, onde você estiver na rua, no mercado, você está com o teu computadorzinho, está lá interagindo, está lá falando com gente do outro lado do mundo. E falando de política, que é falar da vida, é dizer, cara, você está pisando na bola, esse projeto não funciona, né? Como que vai custear isso? Eu acho que é muito bom isso, porque aproxima a juventude. E mais, eu acho que as redes sociais, elas são desafiadoras porque elas fogem do padrão social. Não, uma coisa que eu não gosto, falar bem para vocês aqui, eu acho que propaganda do jeito que é hoje na televisão, aquele horário, é besteira. Porque quem é que ganha? É quem tem muita grana para pagar uma boa agência e apresentar um bom artista na televisão. Esse é o problema. Se a gente tivesse mais debates, mais interação, mais provocação, aí não fica aquele candidatinho pronto, bonitinho, maquiado, com o texto preparado do que vai falar. Ele vai falar o que ele é mesmo. E se não sabe, não vai saber responder. Acho que essa é a essência também da rede social. Programa Fala Jovem, que bacana. Muita gente participando, até peço desculpa, porque o programa está chegando no final, passa muito rápido, mas nós temos a última pergunta lá no fundo, seu nome, seu curso. Fala, jovem. Boa noite. Meu nome é Valdirene, eu sou do curso de Pedagogia da Seller de Xaxim. A minha pergunta é para o deputado Mauro. Bom, Mauro, sendo que a educação é tão importante, por que o educando tem que lutar tanto pelos seus direitos? Por que essa falta de apoio dos políticos e até mesmo da sociedade? Nós precisamos fazer com que esse tema seja prioridade. Se ele for prioridade, evidentemente vai ter recurso para isso. Da mesma forma a saúde. Se saúde for prioridade, vai ter recursos para isso. Agora, se você analisar a vida e as dificuldades do professor, eu diria para você que ele tem todo o mérito de buscar e de lutar por melhores salários. E eu entendo que tem que buscar melhores salários, até porque a grande maioria do professor é mal remunerado. É um trabalho de herói que está aí se colocando à disposição para formar as crianças que amanhã serão as pessoas que estarão votando e sendo eleitas para governar este país. É uma luta permanente e constante, mas o principal fator de tudo isso sempre é ter recursos financeiros para poder fazer o atendimento. O programa Fala Jovem esteve no município de Xaxim, na Faculdade Seller, e com os acadêmicos discutiu o tema, a importância da participação do jovem na política. Agradecendo a presença dos deputados, nós vamos ouvir ainda mais uma música da banda Velhos Modos, mas antes, lembrando que você pode levar o Fala Jovem aí para o seu município. Você, acadêmico, você também, que é um profissional da educação, entre em contato com a Escola do Legislativo, o telefone e o endereço está aparecendo no seu vídeo, e o próximo programa nós poderemos estar gravando aí na sua cidade. Vamos tocar o que para encerrar? Pô, a gente vai tocar um som que não toca na novela, das 8 às 24, tocar um som de rock and roll mesmo, tá ligado? Legal, então, pessoal. Banda Velhos Modos, obrigado pela presença aqui no Fala Jovem, que volta dentro da programação da TVA. O refrão é fácil, é só rock and roll, beleza? Não tenho culpa se você engordou. Não vá pensando que eu vou me casar. Mulher de músico é a música, e o meu amor é o rock and roll. E por favor não me procure mais. Eu só quero é viver em paz. Não me obrigue a me suicidar, a me matar por rock and roll. Eu só penso em rock and roll. Eu só transo rock and roll. Eu só respiro rock and roll. A minha vida é rock and roll. Na sua casa eu não entro mais. Sua família te mimou demais. Não, você é mais um capricho seu. Eu quero mesmo é rock and roll. E a minha hora ainda não chegou. Eu sou livre como um passarinho. Eu só gosto de voar sozinho. A minha vida é rock and roll. Eu
só penso em rock and roll. Eu só transo rock and roll. Eu só respiro rock and roll.